Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Conversa Atrevida. E na Conversa Atrevida de hoje, nós vamos conversar sobre o acarajé. O acarajé é um dos pratos sagrados oferecidos a um orixá. E a gente vai conversar com uma das representantes baianas que tem esse molejo, esse conhecimento e vai falar conosco sobre o acarajé e essa sua ligação com a ancestralidade. Enquanto isso, vamos de música até a nossa querida Rosa. Ah, a nossa Rosa já está aqui, já chegou. Chamá-la. Boa noite a todos e todas. A Rosa Perdigão é uma mulher negra candomblessista, baiana de Acarajé, e hoje ela é a atual coordenadora do AMBA RJ, Associação das Baianas de Acarajé, Mingau Receptivo e similares do Rio de Janeiro, e vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Rio de Janeiro. Rosa, minha querida, boa noite. Bem-vinda. Boa noite, meu querido. Salve, salve, energia do dia. Prazer Salve, imenso de estar salve. aqui compartilhando esse espaço de fala e de escuta. Pois é, minha querida. Agradeço muitíssimo a sua aceitação para esse nosso bate-papo, a querida Zilá, que está conosco. Cheiro imenso no coração da Zilá. Mas para a gente começar já nesse nosso bate-papo, como é que foi esse seu processo do acarajé? Como foi que o acarajé ele entrou na tua vida de tal forma que você passou a também fazer com que as pessoas sentissem o sabor da Bahia? Deixa eu mandar um cheiro para a Zilá também, minha vermelha. Ela que fez essa nossa articulação, gratidão a ela. Sim, sim. Então, o acarajé, ele entra na minha vida justamente por orixá, né? Como a gente traz o tema do dia, né? Acarajé é comida sagrada do candomblé, é comida de Oiá, de Xangô, e ele entra justamente pela cultura, pelo meu querer em fazer acontecer, de ajudar as pessoas e estar interagindo, e ele entrou e ficou até hoje. O acarajé em si, em 2005, eu entro na associação ABAN, aqui do Rio, a ABAN RJ, que é a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Sim. procurando apoio, porque eu fazia festas e eventos e havia muita dificuldade, como ainda tem hoje, sobre conseguir colocar um acarajé em um evento por conta de licença, liberação dos bombeiros por utilizar o gás. E eu fui até a uma associação ou algum órgão que desse esse amparo, né? E chegando lá, eu conheci Débora e Annalise, que já eram conhecidas de minha mãe Margarete, e ali estava fomentando o início da associação. Né? E eu acho que a gente gosta de desafios, eu sou movida a desafios, então eu vi toda essa dificuldade, me juntei, fui convidada a me juntar à associação para ficar como coordenadora administrativa, e assim batalhar para poder legalizar as baianas do Rio de Janeiro, que até 2005 elas não tinham TUAP, que é uma licença que dá o direito dela montar o seu tabuleiro e trabalhar formalmente. E nisso, a acarajé já era de praxe na Casa de Santo. Eu sou de Airá, Oiá, então sempre fazia a comida, aprendi dentro da roça, e com o baiano Rosalvo. E ele entra e toma espaço e se espalha. Eu sou apaixonada pelo ofício da Baiana de Acarajé, sou apaixonada pela cultura e ambos andam lado a lado. E eu estou aqui até hoje. Que bom, que bom. E eu acredito que muita gente está feliz e bastante saudoso de comer o acarajé, né? De bater aquele papo que geralmente fica em torno de um tabuleiro de acarajé. Mas a gente tem como um tema provocador para conversar hoje a questão do acarajé e dessa relação forte com a religiosidade. Muitas pessoas não têm ainda essa noção
exata de que o acarajé ele é feito para ser ofertado a um santo. Como é que acontece isso? E tu sabes em que momento ele passou também a ser comercializado? Foi necessário uma bênção especial para que ele pudesse ser comercializado, porque há pessoas que vendem acarajé que não tem ligação nenhuma com o candomblé. E muitas vezes até ignoram essa origem. O que é que você poderia dizer para a gente? Então, eu vou voltar um pouquinho lá no tempo, né? Uhum. Eu gosto de falar e expressar isso, que as baianas de acarajé, elas foram as primeiras mulheres empreendedoras do nosso país. É, É por isso que eu afirmo a importância do empoderamento feminino e do empreendedorismo negro. Então, isso já traz dos nossos antepassados essa questão das escravas, trazerem o acará, né, a comida de santo, após os seus trabalhos, fazer a comida, e muitos colocarem seu tabuleiro na cabeça e vender o acará, e com esse dinheiro comprar até a alforria dos seus familiares. Isso foi fomentando, foi fomentando, foi fomentando, e agora, recentemente, né, a gente hoje tem o ofício tombado como um patrimônio imaterial, desde 2005, por esse legado cultural, ancestral, gastronômico. Quando a gente fala de ancestralidade, não tem como não falar de orixá. Não tem como dizer que acará não é comida de santo, não é comida de Xangô, de Oiá, de Obá, enfim, de uma série de orixás que carregam o dendê. Então, essa questão do acarajé com o candomblé, com a matriz africana, ela é total de união. Né? Não tem como falar do acarajé sem falar da comida de santo. A questão, vamos dizer assim, de uns 50, bem alguns séculos atrás, ainda era muito rígido a baiana de acarajé sentar num tabuleiro, porque tinha determinadas ações. Eram mulheres de Oiá, eram mulheres feitas para esse orixá, e seguia-se a hierarquia da mãe passando para a filha, da avó passando para a neta, só que as coisas foram se afunilando, né? Desde o momento que essa mãe não tem uma filha, tem um filho, tem uma filha, mas não é do orixá Yansan, é do orixá Oxum, e a modernidade em si, a gente tem que acompanhar, porque eu falo que se a gente sentar num tabuleiro e só vender o acarajé ou não acompanhar o seu cliente, a modernidade, você vai ser só mais uma vendedora. E a baiana de acarajé, ela não é vendedora de acarajé. Ela é um contexto cultural, gastronômico, ancestral. Então, houve-se essa abertura para mulheres de outro santo começarem a sentar no tabuleiro. Houve-se também a exceção do baiano de acarajé, do homem sentar à frente do tabuleiro. Foi uma fase bastante, vamos dizer assim, turbulenta, porque muitas não aceitavam, né? Mas desde o momento que eu não gero uma filha mulher, e eu tenho todo aquele meu legado, e eu vivo dessa economia do acarajé, e eu tenho que repassar isso, porque é o sustento da família, o meu filho vai ter que aprender o meu ofício. E atrás sempre do tabuleiro da baiana, atrás sempre de uma baiana, eu digo que tem sim braços de homens para bater a massa, para carregar o nosso cooler, para montar o nosso tabuleiro, porque a gente nunca é sozinha. Né? Então sempre teve essa questão do homem no tabuleiro, mas nunca à frente. E recentemente, a questão de alguns 20, 30 anos atrás, está mais fomentado, né? Essa aceitação, essa questão de realmente eu aprendi com a minha avó e vou continuar o legado dela. Então foi se aceitando também o homem à frente do tabuleiro, a mulher que não era de outro santo, o homem também que não era de outro santo, além de Yansan. E para essa questão do comércio, né, do acarajé, você me pergunta se tem alguma licença, alguma oferenda. Eu acho que toda baiana que é de matriz africana, que é do candomblé ou de umbanda,
né? Com certeza eu falo que ela tem o seu patuá, que ela tem a sua mandinga antes de fazer e de montar o seu acarajé. É os 7 acarajés para Exu, é os 9 para Oiá, e ali a gente faz o nosso encanto, né? Porque o tabuleiro da baiana tem orixá, então não tem como não ligar uma coisa à outra. Mas também, né, nessa atualização, nessa modernidade, eu não posso dizer para uma baiana que está chegando para ser associada, e ela não é candomblessista, ela não é de matriz africana, que eu não posso aceitar ela na minha associação. Ao contrário, eu vou acolher essa baiana, essa pessoa, essa mulher ou esse homem que quer aprender o ofício, que quer multiplicar o ofício. Porém, a ABAN, a minha gestão, tem algumas observações, né? A gente luta para manter o legado do patrimônio, a gente luta para manter essa pegada cultural, essa pegada ancestral. Então, isso tudo é um conjunto. Então, se você é um ateu, você chega para mim querendo trabalhar com ofício, você vai saber que dentro das normas da ABAN e da coordenação da Rosa, você, mesmo sendo ateu, você vai ter que colocar um torso na cabeça, uma bata, uma saia, um pano da costa. Ah, mas eu não coloco fio de ponta. Então você vai colocar um colar colorido. Eu preciso que você mantenha o legado da paramenta da baiana de acarajé. O que caracteriza a baiana de acarajé. O que faz manter, né, essa questão do nosso patrimônio e a valorização do nosso ofício. Então, hoje eu abro aqui para vocês, eu acho que eu já fiz outras falas em outras lives, a nossa associação, ela tem em torno de 70% de matrizes africanas. A gente tem baianas evangélicas, baianas católicas, baianas ateus. A gente tem baianas e baianos de outras religiões que aceitam e preservam, e o mais importante, respeita o ofício, o legado e a ancestralidade quando fala da baiana de acarajé. Essa era uma das minhas perguntas para você, a questão da indumentária religiosa e dessa relação com a baianidade. Então, na tua gestão, ela é algo que precisa ser pontual, ou seja, precisa existir para que você possa representar não só o acarajé, mas todo o legado ancestral histórico que ele traz. Quando isso não acontece, existem essas questões de brigas ideológicas e religiosas nesse sentido? De, esse acarajé aqui não é bacana porque ele não está tendo essa preocupação em fazer essa representatividade. Existem essas questões? Sim, existem essas questões. Eu acho que quando você entra para dentro de uma associação ou para qualquer instituição, você tem que seguir as normas que ela coloca. Então, desde o momento que a baiana não aceita usar a paramenta, a baiana não tem uma qualidade alimentar ou uma segurança e a qualidade alimentar no seu tabuleiro, isso tudo é notificado, isso tudo tem a questão de mantê-la ou não dentro da associação, até porque quando se fala na Baiana Maria e liga ela à associação, as pessoas vão vir na associação para falar da Baiana Maria. Então eu vou ter que ter esse respaldo justamente para explicar, Rosa, eu passei no tabuleiro e ela estava de vestido. Eu passei no tabuleiro, ela estava sem um pano na cabeça. Então, assim, a ABAN, ela pega essa responsabilidade dessas baianas associadas. Então, hoje, a baiana que não quer se aparamentar, a baiana que não quer vender o acarajé dentro da qualidade e segurança alimentar, ela não é associada. Então, assim, quando ela vem para ser associada, ela fica ciente de todos os critérios que ela tem que se responsabilizar. Desde o momento da roupa, a qualidade, ao curso da vigilância sanitária, a manter essa questão tradicional, não ter mudança no seu cardápio de receita, né? Como há pouco tempo a gente enfrentou alguns problemas em Salvador,
pelo fato do acarajé de Jesus, pelo fato de muitas baianas em Salvador, graças ao orixá, a gente não teve essa preocupação aqui no Rio, mas o fato de muitas baianas se decepcionarem com a religião, virarem evangélicas, não usar mais a paramenta, não usar mais o fio de ponta e trabalhar no seu tabuleiro de short, de blusa, que isso vai totalmente contra todo o nosso legado, todo o nosso ofício. Aqui no Rio, graças ao orixá, a gente não teve isso, então a gente batalha muito para isso não acontecer, né? Essa questão de, existe o vatapá de bacalhau, o vatapá disso, o acarajé com carne de siri. Aqui no Rio, a gente consegue manter, até porque eu acho que é um grupo menor do que Salvador. Eu falo que a gente tem em torno de 100 baianas, em Salvador a gente está falando de 5.000, então às vezes se perde-se o controle, só que aqui a gente mantém sim esse legado, essa questão cultural, a preocupação com a gastronomia e o legado ancestral, porque é a questão de preservar, né? Como você disse, a minha cadeira hoje no Conselho é de Cultura Popular, hoje eu estou vice-presidente do Conselho, e o que me preocupa muito é quando eu paro para estudar e ver sobre a minha cadeira, eu tenho mestres e mestras que não estão mais fazendo as suas funções, que o jongo tem poucos no Rio de Janeiro, as rezadeiras, a folia de reis, tem coisas que estão, como se diz, terminando e não se multiplicando. E o meu dever e o meu objetivo à frente da associação é o contrário, é continuar fomentando, é continuar multiplicando. Eu acho que quando chega uma pessoa querendo aprender o ofício, meu sorriso ela vai de ponta a ponta, porque ela quer conhecer a ancestralidade, a cultura, a gastronomia, e eu estou multiplicando mais uma baiana de acarajé. Eu sei que ali está nascendo mais uma para o nosso ofício, em vez de estar se afunilando e terminando. Então, eu tenho a impressão de que o conhecimento da arte de fazer acarajé era algo de tradição familiar, que era passado de mãe para filha e para neta, e aí ia seguindo gerações. Mas a associação ela tem essa preocupação em fazer cursos para manter o acarajé, e nessa relação de cursos é demonstrado a questão da religiosidade. Como vocês fazem essa manutenção do conhecimento sobre o acarajé? Você falou uma frase que eu vou fazer o adendo. Sim, ela é passada de mãe para filhas, de netas, de avós para netas. Só que hoje a gente está no 2021, né? A gente tem aquela filha que viu a mãe a vida toda atrás do tabuleiro, a intolerância, o racismo, o trabalho do antes e do depois. E quando a gente senta para conversar, ela não quer ser baiana de acarajé, ela não quer seguir aquele legado matriarcal, essa herança, né, de família. Ela quer fazer uma faculdade, ela quer uma medicina, ela quer fazer um curso técnico, que eu não vou julgá-la, mas chega a entristecer porque você vê que justamente essa questão ela está se perdendo, aonde a Ban Salvador e aqui do Rio a gente está fomentando novas baianas para aprender o ofício, justamente para ele não se perder. Há toda essa preocupação, como eu falei, do curso da vigilância sanitária, da questão do aprendizado cultural, em saber que não é uma vendedora de acarajé, ela é muito mais do que isso, do empoderamento feminino, do poder do empreendedorismo. Então, isso tudo é uma questão de conjunto e se forma, sim, uma baiana de acarajé. Então, a gente acompanha essa baiana. Hoje, a Ban, ela tem a questão do amparo. O que a associação hoje é para as baianas de acarajé? Ela ampara as baianas de acarajé desde o momento que ela se associa, que ela vai saber toda a questão do legado, o que pode fazer, o que não pode, e a questão burocrática. Eu quero me associar, eu quero trabalhar na rua porque eu já sei fazer o ofício, eu já sou baiana de acarajé. Então, a gente vai para a burocracia, saber aonde ela quer colocar o tabuleiro, pode se colocar, entra no processo
de abertura de protocolo para a sua TUAP, e a gente acompanha todo esse processo. A gente faz reuniões mensais, a gente multiplica todos esses saberes que está na teoria, na prática, justamente para não se perder essa essência. Sim, sim. Agora, um pouco do processo da relação de venda com o acarajé. Confesso que a primeira vez que eu fui comprar acarajé, tem aquela velha pergunta: quente ou frio? E aí eu O que pensei, a gente ouve de histórias. uhum. O que a gente ouve de histórias. Mas deixa eu terminar rapidinho só esse meu processo, com a tua licença. E aí eu pensei, claro, quente, acarajé é frio, mas aí a pessoa colocou pimenta e ficou esperando a minha reação. Mas a minha reação foi de leite, porque eu amo pimenta. Então, quando eu mordi, aquele gosto do acarajé com a pimenta é um dos caminhos do céu culinário. Mas aí você disse que tinha histórias boas. A gente ouve as histórias, né? Histórias de quando chega um baiano, quando chega algum cliente e diz que chegou em Salvador e pediu um acarajé, a baiana chegou, é quente ou frio? Ele, claro que é quente, porque o acarajé é quente. E o quente, para muitos turistas, é aquele quente saindo do tacho ali do dendê, não o quente cheio de pimenta, né? Uhum. Eu, no meu tabuleiro, eu faço a pergunta do com ou sem pimenta, que já fica bem explicado, mas tem muito cliente que fala dessa pegadinha, né? Que eu quero quente, já comeu. Teve cliente que falou que é alérgico, que comeu, depois ficou todo empolado, que comeu, mas que gosta da pimenta, ou comeu e não conseguiu mais morder o acarajé. Então, esse quente ou frio, ele tem muita história. As variações do acarajé, você disse que são poucas. As variações tradicionais, não existe variação. Porque aí você colocou agora a questão da carne de siri, acarajé com carne de siri. E aí eu fico pensando, de repente o pessoal vai começar a fazer acarajé com salada de frutas. Porque as pessoas são inventivas, não é? Essa é a nossa preocupação. E quando a gente chega no interior da Bahia, se eu lhe contar o que a gente vê dessas novidades, a gente até se assusta. Então, assim, falando um pouquinho sério, essa é a nossa maior preocupação. Por qual motivo? Hoje, quem é o registro do patrimônio material é a Baiana de Acarajé. Quando o IPHAN foi fazer esse estudo, quando o IPHAN foi fazer esse tombamento, né, ele conversou com as baianas mais antigas, colheu aquelas receitas que ela já fazia, como o vatapá tradicional, o caruru, camarão defumado e a saladinha do tomate. Porém, a receita do acarajé, ela não é registrada. Ela segue um padrão. Ah, não é não? Então, não, ela não é registrada. Quem é hoje o registro de patrimônio é a baiana que faz o acarajé. Não sabia. Então, há muito essa pegadinha. Todo mundo acha ao contrário, que quem é tombado é o acarajé. A baiana tem essa visibilidade por conta do acarajé. E é ao contrário. A baiana que é registrada como patrimônio material pela essa questão cultural, do legado da mulher, da primeira mulher empreendedora, e ela faz o acarajé e os outros quitutes do seu tabuleiro. Só que quando você fala dessa variação de recheios, de receitas, é uma grande preocupação da ABAN Salvador, da ABAN Rio de Janeiro, justamente para a gente não perder a essência. Imagina um acarajé com carne moída. Imagina um acarajé com coisas absurdas, que a gente perde a essência. A gente volta lá atrás e aquele acarajé com carne moída jamais vai ser um acarajé de Ançã, né? Então, a gente preserva, tanto que quando a baiana se associa, a gente passa todas essas questões, toda a questão tradicional, como que é a questão da receita. É claro que não vai ser receita de bolo, porque eu falo que a diferença hoje
de uma baiana para outra, da melhor baiana de Salvador, da melhor do Rio de Janeiro, do Ceará, da Amazônia, é o seu tempero, é o seu carisma, é o seu pirim-pim-pim. Então, a gente não tem uma receita padrão. Eu vou confessar para vocês que eu não faço medições quando eu estou na cozinha. Não é 200 ml de leite de coco. Não, quando eu tenho que fazer a minha ficha técnica, eu uso dessa forma. Quando eu estou ali cozinhando, me extravasando, é no olhômetro mesmo. E a gente tem muito essa questão de fazer sem apurar, né? Misturou ali o nosso tempero e ficou ótimo, ficou maravilhoso. Então, a gente passa isso para a baiana. Claro que não vai ser uma receita de bolo, mas cada uma tem o seu tempero, o seu diferencial, mas não vamos inventar. Pelo amor de Deus, a gente não pode sair da nossa tradicional, por mais que o acarajé ele não é registrado, preservado a sua receita, mas a gente mantém e a gente faz as baianas manterem dessa forma. Agora, recentemente, de uns 10 anos para cá, a gente teve, como eu falei, a gente precisa acompanhar os clientes, a modernidade. Quando eu sentei no tabuleiro da Cinelândia, em 2010, eu tinha uma clientela muito grande que ela não comia, né, a questão do vatapá, do caruru, do camarão defumado. E eu comecei a observar essa questão. Comecei a observar e descobri o veganismo. Vegano foi uma coisa que eu não conhecia. Eu conhecia o vegetariano. Uhum. E aí eu comecei a fazer um vatapá sem camarão. As clientes, quando chegavam, comiam só o bolinho. Eu conversava com ela sobre isso, que me dava oportunidade. Em 2019, eu fui convidada para fazer o Rock in Rio. E nesse Rock in Rio de 2019, foi retirado de qualquer setor gastronômico o camarão. Falei, opa, como que eu vou fazer um acarajé sem camarão? E aí eu consulto sempre a minha matriarca, a minha mãe, a meu alicerce, de todas as minhas ideias ou coisas que eu faço, e levei essa questão para ela. Não, faz o vatapá, vamos fazer o vatapá. Por mais que não tenha o camarão, você está levando o acarajé. Sim. E no início de tudo, foi uma grande burocracia e até mesmo o olhar de outras baianas com a questão do acarajé vegano, porque eu coloquei mesmo, acarajé vegano. Eu me tranquilizei porque eu fui estudar, né? E eu não modifiquei a receita. Eu apenas tirei o camarão. Eu não estou tirando o camarão e colocando o siri. Eu não estou tirando o camarão e colocando a sardinha, né? E aí, no começo, teve uma reação um pouco assustadora, né? De algumas baianas, principalmente as mais antigas, que eu falo que são as minhas mais velhinhas, a Rosa está inventando, a Rosa está modificando. Não, eu não modifiquei. Eu apenas retirei, porque é um cliente que sempre quis comer o acarajé e tem uma intolerância, ou é vegano, ou é vegetariano, e ali abriu um elo para uma outra clientela chegar no meu tabuleiro. E eu acho que a gente tem que pensar assim quando a gente é empreendedora, né? Então, hoje eu posso falar que 90% das baianas também hoje já fazem o acarajé vegano. Isso é uma grande conquista, vitória, porque antes elas olhavam com outro olhar e hoje elas entenderam que colocar essa opção é mais um ganho para ela, mais uma possibilidade de atendimento para aquele cliente. É uma necessidade do momento atual, não é? Sim, Porque sim. a luta dos veganos também é com a questão animal. Então, existe muita crueldade nessa carne animal que chega para consumo. Então, uma das preocupações deles é essa, de se preservar a vida nesse aspecto. Mas... Não, e eu parei para estudar, porque eu acho que a gente precisa evoluir em todas as questões, e quando eu conheço o veganismo, esse olhar, a gente para e reflete, porque é mesmo torturante tudo isso, e a gente entende, a gente passa a não... Eu nunca julguei, mas a gente passa a ter um outro olhar, né? Aquela pessoa não quer comer carne, é frescura, é isso, é aquilo. Não, se você parar para estudar, o conhecimento a sério do veganismo e do vegetariano, você também vai querer parar de comer a carne.
Existe um documentário que você pode achar no YouTube, não sei se nos seus estudos você já assistiu, que é A Carne é Fraca. Ele é Não, bastante não cheguei. antigo, mas é meio pesado, assim, porque são imagens impactantes de como os animais são tratados. Mas, É Rosa, minha bem. querida, o que é que não pode faltar no acarajé? O Sei que 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 não pode camarão já faltar? saiu, camarão já saiu para Oi? virar vegano. Eu estou dizendo o que é que não pode faltar no acarajé. O camarão eu sei que já saiu para ele ficar vegano. Mas o que é que não O pode que não faltar? pode faltar na acarajé é axé. Eu acho que é o primordial, é aquele acarajé feito com amor, feito, né, com gratidão, porque quem está à frente do ofício sabe o trabalho do antes, o durante, o depois. E o principal é isso, é você se entregar na hora que está fazendo, né, essa comida sagrada. E além de todos os ingredientes que precisam estar, o axé, o amor é o primordial. Ah, minha mãe entrou. Um cheiro, Margarete, vida minha. Outro grande Margarete daqui de Recife. É, o acarajé está presente em outras culturas, além da africana. Então, uma acarajé em si, na cultura, ela fica na matriz africana e fica na afro-brasileira. E a gente ganha, né, o espaço multiplicador na gastronomia, né? Porque hoje a gente tem até restaurantes de nomes renomados fazendo o acarajé. Então ele ganha esse espaço cultural, ele ocupa o espaço dele e se multiplica dentro da gastronomia. O tabuleiro da baiana ele tem outros quitutes. Dentre esses quitutes, existem outros que também são de santo. Ou O como que, você que o falou, a tabuleiro modernidade. da baiana tem, né? Aham. Eu ia brincar contigo trazendo a Carmen Miranda, que ela traz essa música. O tabuleiro da baiana, além do acarajé, a gente tem o abará, né? O abará ele é comida de santo também. Então a gente tem aí duas questões do acarajé, do abará, o próprio caruru em si, né? Que é comida de herê, comida para Xangô. Então ele é repleto, né? De, como eu falei desde o início, da energia do orixá em si. Então, dentro do próprio acarajé já tem outros elementos de outros orixás. Isso, o caruru, ele vai como recheio dentro do acarajé. Ah, interessante. Que relações você faz da gastronomia com a ancestralidade e com essa questão da religiosidade? Eu acho que a relação ela é conjunta, né? Quando você senta ou quando você é, se ajoelha para aprender comida de orixá, você tem uma gastronomia gigantesca dentro da casa de santo. Hum, Desde aprender os ebóis, a fazer a comida de um bori, a comida de cada um orixá. E quando a gente leva isso para além dos muros dos barracões, né, há muito essa questão do olhar preconceituoso, da intolerância, mas que você consegue introduzir, né? No meu cardápio hoje, eu faço chinchim, eu faço omolocum. Então, assim, eu trago a comida, né? Como você falou, da questão da ancestralidade, hoje para dentro da gastronomia. Então, se a gente tiver esse pensamento que a gente precisa unir para construir, uma coisa nunca vai desgrudar da outra, né? Sempre vai andar de mãos dadas. Então, quando eu falo do caruru em relação à matriz africana, à questão da religião afro-brasileira, ao caruru que é dentro do acarajé da baiana, que é o caruru feito dentro de um restaurante, porque ganhou a gastronomia de fazer um caruru de camarão, um caruru de frango. Então, esse contexto, ele ganha muito espaço. sim. É, a relação, como é que você vê essa relação do governo e dessa tradição religiosa?
dentro da culinária, especialmente o nosso tema que é o acarajé. Existe essa preocupação, de fato, ou é uma questão que a gente observa como em muitos outros aspectos de aproveitamento? Existe aquela pessoa que está à frente dessa ideia da preservação da cultura, mas até a eleição, ou até determinado ponto. Depois, quando se precisa de uma representatividade maior, essa pessoa foge. Oxe, meu amigo, tá me colocando umas perguntas de saias justas. Ninguém disse que era fácil, né? Ninguém disse que era fácil. Então, eu vou resumir numa frase. Na teoria, é tudo lindo. Na sim. teoria, eles querem tirar foto com a baiana, eles querem tirar foto do tabuleiro com a baiana, mas, meu amigo, na prática, só a gente, baiana de acarajé, sabe a dificuldade, a burocracia, a você estar sentado no seu tabuleiro e chegar um guarda municipal pedindo para você levantar porque você não tem uma TUAP, porque problemas burocráticos ainda não liberaram a sua licença. Então, é mais ou menos isso, né? Eu acho que os órgãos, o governo, tinha que ter esse olhar além do palpável. A gente tem hoje um título pelo IFAM nacional, que está colado na parede, a gente tem moções e glórias em relação ao ofício da baiana, mas quando eu falo que eu tenho uma baiana que está com dificuldade de trabalhar, que a gente precisa resolver, deixar ela trabalhar ali, são poucos que falam assim, vamos ver o que eu consigo fazer. Então, a gente precisa desse olhar, né, para o ofício, além de olhar a baiana de acarajé como uma ambulante, porque ela é mais do que isso, não desmerecendo o ambulante, mas quando a gente fala da baiana de acarajé, eu olho o legado, a toda a história do ofício, o que manteve ela até hoje, essa questão entrou uma pergunta aqui, eu me desfoquei. Essa questão de como tirar uma licença, de como manter o tabuleiro, de como manter toda essa burocracia que está atrás do holofote para a baiana de acarajé, entende? Então, aí eu volto a falar. A teoria é linda. Eu queria que fosse na mesma coisa na prática, mas eu falo que o sobrenome da baiana de acarajé é resistência. Resistência e resiliência. E a gente se mantém na nossa luta diária, a gente anda em passos de tartaruga, de formiguinha, mas o importante é a gente não ficar parada e avançar. Sim, avançar sempre. E com esse sorrisão e essa energia boa. E aí a gente vai cada vez mais. Muito obrigada. Quais são as pautas hoje que são urgentes da associação? Hoje, o meu top é justamente essa, a liberação de licenças das baianas de acarajé. Aqui no Rio a gente chama de TUAPs. A gente está tendo um grande problema, TUAP, isso. TUAP, que é como se fosse a licença para dizer que ela pode sentar na rua Joaquim Nabuco, número 10. Ali ela tem o seu documento para trabalhar naquele ponto, endereçado e numerado. E desde 2017 a gente vem seguindo vem surgindo e mantendo ainda alguns empecilhos e ainda não conseguimos concretizar. A gente tem 38 processos parados. Recentemente a gente conseguiu um guarda-chuva, que eu falo que é uma coisa informal, que a gente, quando a baiana me liga dizendo que estão levantando o ponto dela, eu ligo para um, para outro e não levantam, mas mesmo assim ainda não é uma coisa palpável, não é aquele documento que ela pode mostrar e não precisar ligar para mim, ligar para fulano ou para cicano, né? Então, a minha pauta hoje em falar de ABAN é justamente essa. Eu acho que com essa a gente consegue resolver todas as outras, porque se eu tenho a minha baiana trabalhando, ganhando aquele pão, o pão dela de cada dia, levando seu sustento para casa, isso aí já vai me resolver mais do que 100%. Como é que foi o processo da pandemia? A gente hoje vê que a pandemia está começando a
a entrar num processo de declínio cada vez maior. No entanto, do início para cá, muitas famílias ficaram sem. E as baianas do acarajé, elas precisam estar nas ruas. Como foi esse processo? Como foi que vocês auxiliaram essas mulheres, essas famílias que dependiam dessa venda direta? Então, eu agradeço sempre a Orixá, né? Eu acho que pelo fato, até mesmo pela minha idade, estar à frente de uma associação, a gente pode enxergar um pouquinho além e tentar trazer a modernidade para dentro dela. Hoje a gente tem associado em torno de 88 baianas. A minha baiana mais velha, ela tem 89 anos e 80% são idosas. Então, em 2019, quando eu assumi a gestão em 2018, resgatei algumas parcerias que estavam perdidas. Em 2019, a gente começa com uma parceria que eu falo que foi a nossa parceria da vida, com o Sebrae, onde eu coloquei 90% das minhas associadas dentro da sala de aula. Em 15 dias, a gente tinha um encontro com o Sebrae. Em cada aula, falava de um segmento financeiro, o compra e venda, o do empoderamento, a questão de até ter uma reserva de um caixa 2, de explicar para a baiana que ela comprando 1 quilo de feijão a R$10, ela vendendo um acarajé a R$10, nem sempre é lucro. Então eu via os olhinhos brilhando, o sorriso largo no rosto, de aprender, de falar, não, agora eu estou fazendo diferente. Da compra coletiva, que às vezes um balde de dendê hoje custa 200, na compra coletiva sai a 170, então já economizou aqueles 30. Uhum. Então, assim, a gente pode compartilhar experiências e ganhar experiência dentro da sala de aula. E chega a pandemia. Assustando todo mundo. Eu acho que, de princípio, ninguém quis acreditar. Eu fui uma que tentei ainda falar, não, é fake news, é loucura, isso não está acontecendo, e a gente vê a coisa ficando um pouco mais grave, acrescentando mais ainda, multiplicando, e eu confesso que eu surtei, porque, além de tudo, como você diz, eu vivo do tabuleiro de acarajé. O tabuleiro de acarajé, a gente faz a venda hoje, para ir para a rua mais tarde, para trazer o dinheiro de amanhã, já para pensar na mercadoria do dia seguinte. Ela é um ciclo, até porque o nosso produto ele é perecível, o nosso produto é feito diariamente, então a gente fica nesse automático. E muitas delas não tinham esse pensamento de ter um caixa reserva, se acontecesse alguma coisa. Dentro do Sebrae, desde quando eu assumi a associação, eu venho muito fomentando essa questão de pagar o INSS, de abrir um MEI, de se empoderar realmente, ser empreendedora, além de ser aquela baiana de 50 anos que ficava atrás do tabuleiro. Então, eu tive muitas baianas que, acima, né, da sua idade, já abriu um MEI para se comercializar, começou a pensar como que vai ser a aposentadoria, né? Então, isso a gente aprendeu muito. E depois desse surto, que eu vi que realmente não tinha o que fazer, eu volto para o colo de mãe, conversando com ela, qual é a ideia, o que a gente podia fazer. Eu já tinha um projeto de delivery na gaveta, mas eu nunca tinha tempo assim para parar e trabalhar ele. Então, quando acontece isso, parou-se tudo. Então, vamos tirar esse projeto da gaveta e ver o que vai acontecer, né? Eu fui uma das primeiras baianas de acarajé a entrar nos deliveries daqui do Rio, iFood, Rappi, Uber Eats, e aí eu vi que o negócio estava dando certo. Nesse meio tempo, as baianas já preocupadas da falta do feijão de arroz, da falta do entre e sai, porque muitas vivenciam o tabuleiro, a renda 100%, e isso me preocupou muito. Eu fui atrás de parceiros, eu agradeço, alguns estiverem aqui assistindo ou assistirem depois, as parcerias mantevem muita baiana de acarajé, até mesmo recentemente. Agora a gente tem uma parceria com a Onicojá, que é o Bono Rogério, que é um amigo parceiro meu,
que ele sempre está... As baianas estão precisando de alguma coisa, de uma cesta básica. Eu acho que união é isso. É o que a gente precisa fortalecer dentro da nossa religião, não só dentro de uma associação. É essa questão do próximo. O que o próximo precisa que eu tenho e posso doar. Então, nesse surto, quando houve essa questão de me ligarem que eu estou sem um feijão e arroz, que eu estou precisando, que eu estou preocupada, eu falei, opa, cesta básica, vou garantir. A gente vai conseguir parceiros, a Secretaria de Cultura, na época, também ajudou bastante. A gente teve parceiros que chegaram juntos realmente, e isso elas se mantiveram. A carne, a mistura... Vela, essa questão da encomenda, vamos apostar nas mídias sociais, porque tudo estava sendo via internet, e aí eu abro essa questão para elas. Eu falei, olha, gente, está dando certo. Se cada uma tentar, vai dar certo também. Vamos começar a multiplicar esse conhecimento. A gente fez um grupo das baianas que quiseram entrar no delivery, a gente ensinou como se entrar nas plataformas, de como usar suas mídias sociais. A gente fazia encontros online. Então, assim, primeiro foi toda essa dificuldade de trazer elas para esse mundo virtual, porque muitas mal entravam no WhatsApp, né? Então, teve que se reinventar, literalmente, né? O ofício da Baiana de Acarajé, nesse momento de pandemia, eu digo que ele se reinventou, porque, como você disse, o tradicional é a baiana sentar no seu tabuleiro, fritar o seu acarajé e vender. Então, você vê uma pandemia, não temos pessoas na rua, temos um lockdown, não podemos trabalhar na rua, e o que ela faz? Então, eu volto a falar, minha mãe me perguntou, o que você tem em casa? Eu falei, eu tenho feijão, eu tenho um camarão. Ela, então, venda. Então, começa, isso, multiplique. E foi o que eu fiz, e é o que me mantém até hoje. Eu falo para você que a gente está nesse momento que as pessoas não estão tão receosas mais com a pandemia, estão voltando para a rua, mas ainda o delivery, eu mantenho ele na minha casa, e ele ainda funciona, e é o que está sendo essa válvula, esse combustível para a gente manter o nosso ofício, porque se não fosse essa questão de renovar para esse segmento do delivery, muitas teriam parado literalmente com o ofício. A pandemia ela veio dar uma lição para todo mundo. Ela veio fazer com que as relações elas tivessem várias ramificações. E as antigas relações elas se fortalecessem. Porque se foram relações verdadeiras, elas resistiram. As que não eram, se separaram. Até parece que a culpa de muitas separações foi a pandemia. Mas a pandemia veio mostrar que não existia relação. Existia uma conveniência entre pessoas, que não havia verdade. Quando os dois conviveram, começaram a perceber a verdade, não existe. A mesma coisa... E muitas pessoas, não te cortando, usaram a pandemia como desculpa, né? Como o empecilho, que na verdade não tinha. Sim. Mas se fez o bonequinho de neve. Exatamente. E outra coisa também que as pessoas não davam muito valor é essa questão do comércio através da internet, desse mundo virtual, que muita gente dizia assim, não existe, só existe essa relação quando ela é olho a olho. Não, a relação olho a olho é essencial, mas existe esse filão também. Existem pessoas que não podem comprar o seu acarajé diretamente no seu tabuleiro, naquele momento em que ela quer comer. Mas se ela tiver como, através do delivery, ela vai se satisfazer e vai se tornar uma cliente fidelizada. Não de maneira, sei lá, diária ou semanal. Mas ela, quando se lembrar e tiver vontade de comer acarajé, vai lembrar e vai dizer, não, eu quero o acarajé da Rosa. Vou lá, eu confio, eu gosto do sabor, eu vou para esse acarajé da Rosa. Então a pandemia veio ensinar esse processo da gente ter outro carinho, quebra muito preconceito com relação ao mundo virtual. Muita gente diz assim, determinadas relações virtuais vão acabar. Não vão, elas entraram para ficar. Elas podem diminuir a frequência,
porque seria muito bom essa nossa conversa, a gente ao lado. Eu comendo, me deliciando com acarajé e a gente conversando. De Um ou dois verdade. acarajés, ou três ou quatro, não sei. Mas, mas também é gostoso e eficiente essa nossa conversa online. Entende? Então se cria relações também de diversas formas. A pandemia veio ensinar isso pra gente, veio ensinar para muitos comércios. Muita gente que resistiu, não acreditando, quebrou. Até que de repente começou a perceber e investir nessa relação virtual tão necessária. Eu vou confessar para você, porque como eu falei aqui, em 2019 eu entrei no Rock in Rio 2019 e a gente fez uma rede de 25 empreendedores que já ocupou o espaço favela. Então, quando eu compartilhei com eles esse meu momento, que eu estaria entrando no delivery com o acarajé, você tá maluca? Eu estou saindo, meu delivery não toca, o meu iFood não toca. Eu falei, opa, calma aí, porque a gente primeiro tem que acreditar no que vai fazer e se vai dar certo, né? Então, Sim. se o arroz e o feijão dele não tá dando certo, meu acarajé é um diferencial, até porque não é só o acarajé, é o que eu levo de cultura, do legado, e para mim foi uma surpresa eu ver que realmente deu certo, ver as minhas colegas, as associadas, também se mantendo na questão do delivery. Muitas, às vezes, teve dificuldade por estar num bairro que não teve tanta movimentação, mas ela fazia as entregas no sábado e no domingo para uma clientela agendada. Então, tudo é se moldar, é se reinventar e querer fazer acontecer. Agora, de uma maneira mais pessoal, que livros, que CDs, eles te motivam e de repente quando estás fazendo um acarajé ou preparando a massa ou um outro quitute, essas músicas ou essas leituras, essa literatura começa a aparecer para você. Tu cantarolas enquanto estás fazendo a massa ou fritando o acarajé? Eu sou bastante curiosa. Livro, eu gosto ainda da forma papel, né? Nada de e-book, nada de ler pelo celular. Então, eu gosto de ler bastante livros de gastronomia. Eu agora estou com o Quilombo Urbano, que fala dos quilombos do Rio de Janeiro. E conhecimento é sempre bom e a gente aprende uma receita e eu levo para a cozinha. Fazer um acarajé ou estar fazendo os meus acarajé, fritando ou a massa, eu estou sempre ouvindo uma Maria Bethânia, um axé, um xirê, um alujá. Eu acho que isso, para mim, né, não sei se para todas, mas cozinhar para mim é um momento de extravasar, é o momento de estar ali doando o meu melhor, né? Então eu estou sempre ouvindo alguma coisa. Nos meus momentos vagos, eu sempre paro para ler, principalmente a parte da gastronomia ou do nosso ofício também, porque sempre tem uma curiosidade, sempre tem uma pergunta que às vezes você fica numa saia justa para responder. Então, se a gente acompanhar tudo direitinho, dá certo. Bom, saia justa, eu sei que aqui a gente não tem, né? Mas tu falasse agora em um ritmo chamado xirê e um outro também. Que ritmo é esse? Eu não conheço. Não, o xirê em si é as músicas do candomblé, né? Então, o xirê ele toca de Exu a Oxalá, e eu falei do alujá, como tem o jexá, como tem o adarrum, como tem o som de cada orixá, né? Então, às vezes eu coloco aqui no YouTube e fico na cozinha ouvindo e trabalhando. Então, existe um som característico, por exemplo, para se fazer o acarajé? Algum som de ioiá? Existe as cantigas de Oiá, né? E a questão do som de... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tá. Enquanto você está procurando, a gente falou também, mas não aprofundou, uma questão que você tocou e fiquei pensando, que é o preconceito, o racismo e a discriminação. Um dos motivos pelos quais, além de, claro, dessa vontade de querer fazer outras coisas, são as descendentes das baianas de acarajé buscarem outras profissões. Isso é um desejo natural, de repente você querer
colocar o seu barco para navegar outros mares, outros conhecimentos. Isso às vezes não tem nada a ver com abandonar a tradição, mas sim esse desejo do novo, de querer estar buscando outras coisas. Mas ainda há muito preconceito, discriminação em torno da baiana do acarajé? Muito. Eu falo que em 2021, do mês de fevereiro ao mês de julho, eu vou abrir 4 boletins na DECRAT, que é a Delegacia contra a Intolerância Religiosa aqui do Rio de Janeiro. Então, há, sim, ainda esse ano, o olhar preconceituoso, o falar da baiana macumbeira está vendendo a comida rezada. É triste, com muita tristeza que eu falo dessas informações, porque, como eu falo, é um ofício, é um legado, é o poupado, que é lindo e maravilhoso, mas na prática não é visto dessa forma, não é respeitado dessa forma. Isso sim faz muitas dessas matriarcas, quando repassam, né, essa questão do seu legado para sua filha, para sua neta, ela não quer, porque ela já viu o que a avó, o que a mãe, o que ela própria passou num tabuleiro. Então, a gente luta, a gente tenta aí essa resistência, essa resiliência. Eu vou falar por mim própria, eu fiz um DECRAT também, um boletim pela DECRAT, e quando a pessoa foi até o local, ela disse que não sabia que isso era um crime de intolerância religiosa. Só que não dá para aceitar que em 2021 uma pessoa não saiba o que é ofender uma outra com essa questão de intolerância. Uhum. Que crimes são mais comuns? O verbal de chamar a baiana de macumbeira, a comida de santo, tá vendendo comida rezada, é comida disso, é comida daquilo. Então, o verbal é o mais doído até, né, nessa questão, como eu tenho algumas associadas, que quando aconteceu me enviou, e passa a pessoa falando, e o tabuleiro dela cheio, mas a pessoa está ali falando, discriminando, xingando. Então, assim, é doído falar que isso aconteceu no mês de maio desse ano. Não foi lá 3, 4 anos atrás, que eu também estaria indignada, mas infelizmente acontece em dias atuais. Ainda tem o olhar de eu sair assim na rua com o meu torso, como eu me visto diariamente, tá? Não é só porque eu tô na live ou no tabuleiro, não. Eu gosto. E você vê, às vezes, aquele olhar. Só no olhar, a pessoa não precisa abrir a boca. Sim. Doído muito isso. Sim, sim. O olhar é uma das formas de comunicação que a gente tem, e às vezes ele fala muito mais do que palavras. Às vezes a pessoa está verbalizando uma coisa, mas o olhar dela duro e preconceituoso está dizendo outra. Mas eu lamento muito que isso aconteça ainda hoje em dia, e dessas pessoas ainda fazerem esse tipo de comentário e de agirem dessa forma. Como alguém comentou agora há pouco, e passou rapidinho, você estava falando, isso também se dá porque vem um exemplo de alguém que está num dos cargos mais importantes que o país tem, de não ter preocupação nenhuma com ninguém. Então, talvez, você disse assim no início, eu pensei que a pandemia era uma coisa que não era tão grave, mas se essa pessoa que estivesse no poder tivesse 1 segundo de humanidade, a informação que ele diria às pessoas, ele mostraria o que estava acontecendo no mundo, o que aconteceu, e para que a gente não chegasse no estágio que a gente está e não precisasse de lockdown, não precisasse de se correr atrás de vacina, e só depois de muito tempo a gente ser vacinado. Então, é um processo ainda muito cruel, porque tem gente que, e isso a pandemia demonstrou, sempre falo, tem gente que é perversa, e ela se escondia atrás de um bom dia, atrás de um sorriso. Com essa criatura que está aí no poder e a liberdade que ele dá a esse povo maldoso, então muitas máscaras caíram, muita gente mostraram essa perversidade.
E aí eu lamento profundamente que as pessoas não percebam que toda essa reação, toda essa ação que elas estão cometendo, é uma reação que elas vão receber lá na frente em algum momento. Sim, sim. Assim Aí é eu vou sempre a compartilhar com vida. você uma frase que eu tive com um amigo que é parceiro, que é o Vitor, e ele me fez refletir justamente esse momento que a gente vivencia, né? Eu falo que esse momento, o que a gente passa, né? Ser candomblessista, ser mulher negra, ser uma mulher empreendedora, empoderada, às vezes incomoda, né? E ele me Sim. disse que algumas pessoas fazem um discurso tão bonito, mas na hora da prática é justamente o que você falou. Na prática, não é o discurso que ele faz, né? Então, é preocupante. O mundo poderia ser totalmente cor-de-rosa, literalmente, mas a gente sabe que não é. Ninguém disse que seria fácil, mas está difícil. E é uma dos pedidos que eu faço sempre, é que o mundo tenha mais amor, porque eu acho que amor e reciprocidade ao próximo, a gente consegue mudar um pouco tudo isso. Sim, com certeza. Quando a gente ama de verdade, a gente começa a entender o outro e a respeitar. Mesmo que o outro não seja aquilo que eu penso, mas ele é completo em si mesmo. Eu digo completo Sim, não no sentido de ser finito, ou seja, completo e não vai mais mudar. Eu digo completo porque é um ser humano que tem suas escolhas e eu preciso acolher essas escolhas. E uma das aham. dificuldades que existem sociais é esse não acolhimento, essa intolerância, essa história de dizer, não, minha religião é melhor, minha comida é melhor, a minha casa é melhor, minha grama é mais verde. Essas bobagens todas que atrasam a gente. E Caríssima, a mal gente vai estar... sabe que se a gente tiver essa união de eu falar que o meu acarajé é ótimo, mas elogiar o acarajé da Mariazinha, a gente consegue chegar mais, não vou dizer que é mais rápido, mas a gente consegue se unir e ter mais força para chegar no nosso objetivo, em vez de uma criticar a outra ou uma querer ser sozinha, né? Eu tatuei recentemente a palavra Ubuntu, que ela já tinha um significado enorme para mim na minha vida, e eu digo que eu só sou porque nós somos. A Rosa, coordenadora da ABAN, ela só é a coordenadora porque eu tenho 88 associadas. A Rosa, hoje representante da vice-presidência do Conselho, ela só é representante porque a sociedade civil colocou ela nesse papel, né? Então, há todo esse contexto dessa questão que eu tento trazer muito para a minha praticidade, né? Para a minha vida. Ser, unir e construir. Tem uma canção de Zélia Duncan chamada Tudo é Um. E ela diz assim no trechinho: tudo é um, tudo é resto de alguém. Tudo está porque vem. E se está, se está porque já foi ali e além. Do que se pensa, do que se tem. Você é porque alguém já foi. E será só você e mais ninguém. Feito alguém que está sendo o resto do pôr do sol, no brilho quente da lua, de um olho que agora estou vendo. Então é bem Nossa, essa muito relação lindo. dessa música da Zélia Duncan, tudo é um. Se a gente observar, a gente existe hoje porque a gente deve muito aos nossos antepassados. Mas Muito, nós somos muito. únicos, então a gente precisa construir a nossa história. E pensando nisso, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Foi uma verdadeira alegria, um deleite. Pena que a gente não tem um acarajé virtual. Vou mandar via Sedex, avião, para chegar até aí. Olha, não faz isso, não promete. Mas antes de Eu que terminar, agradeço imensamente. Gratidão, eu volto a agradecer Zilar, que eu acho que foi o anjo que nos uniu. Eu sim, falei para você não me dar confiança, você deu confiança e já com vamos toda. multiplicar esses conhecimentos nas próximas. A gente trazer pessoas convidadas. Eu estava louca para colocar a minha mãe aqui nessa live, mas ela conseguiu entrar só no finalzinho. Como você fala dessa música, né? A gente é Uhum. pelos nossos antepassados. Eu continuo afirmando que eu sou porque uma senhora acredita em tudo que eu faço.
eu tenho um base como meu alicerce. A questão de ter uma pessoa te incentivando, ter uma pessoa em falar, minha filha, é isso. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser filha espiritual e carnal dessa senhora, Margarete Labanca, Margarete de Oxum, que eu digo que é minha vida, que é minha mãe, Uhum. e isso tudo é gratidão a ela. Hoje, né, a Rosa é o que é, porque eu tenho o meu maior incentivo. A gente, às vezes, pode balançar, envergar, mas não quebrar, mas a gente não tiver um foco, um objetivo, uma pessoa para segurar a sua mão, a gente não é ninguém. E aí você me traz essa cantiga aí, essa música linda, né? Essa poesia, que eu falo que é uma poesia, e não tem como eu não me lembrar, não me recordar de tudo que a gente já vivenciou e tudo que ela vivencia comigo nos dias de hoje. Pois é, minha querida, sou eu quem agradeço. Mas antes do final, você conseguiu achar a música? Claro, claro. Olha, Adaró é o ritmo para Oiá ou Ilu. Deixa eu abrir aqui, porque eu coloquei no Tá. YouTube. Só um A parênteses. gente fala que é um toque de quebrar pratos, né? Eu peço bênção às ogãs que estiverem assistindo. Não sei se vai dar para Dá para sair ouvir. em um bom som. Calma aí. A tecnologia não está me ajudando muito. É comum. Você consegue colocar aí? É Adaró para Oiá. Deixa eu ver se eu acho aqui. A propósito, quando Conseguiu sair o som? sim, Esse é maravilha. o Adaró. A gente fala que ela está quebrando os pratos, né? É um som e uma batida que te envolve. Sim, sim. É, Depois eu vou te mandar e aí você compartilha lá na página para quem quiser ouvir. sim, com certeza. E aquele momento em que apareceu outra pessoa na live, e aí eu creio que a câmera estava virada para lá, foi de uma querida chamada Margarete, mas ela não Ah, conseguiu você virar. chamou ela. Ela não conseguiu virar para participar desse momento e dar um recadinho final com a gente. Mas fica aqui o meu agradecimento. Muitíssimo obrigado. Espero que em breve eu possa ir no Rio de Janeiro para a gente bater um papo sem ter tempo para terminar regado a muito acarajé e outros quitutes. Ah, com certeza. Já está convidadíssimo para experimentar todo o meu cardápio, desde o acarajé, Opa! uma moqueca, a um chinchim e muito afeto também, né? Seja muito bem-vindo quando chegar ao Rio e que esse início dessa nossa parceria, essa união de Zilá seja eterna, né? Que a gente Sim, consiga, sim. quando você estiver aqui, a gente marcar uma resenha com ela também. Ela mandou uma mensagenzinha linda antes de eu começar a live, nos desejando boa sorte. Ela é um amor, né? Exatamente. Ela mandou também essa mensagem dizendo que não poderia participar até o final, mas que se sente assim completamente unida a esse momento que é tão gostoso da partilha do conhecimento. Sim, sim. Muito bem, minha querida, tenha uma excelente noite. Muitíssimo obrigado por sua disponibilidade, por sua resistência. Não é fácil, mas a gente só consegue as coisas de maneira mais firme através da luta. E quando a gente luta, é impossível não chorar, é impossível não se Hoje, ferir, é impossível não ficar com saudade, porque a vida tem desses aspectos. E quem luta sempre tem esperança. Então eu desejo a você que continue esperançosa. Eu estou com a camisa aqui do educador Paulo Freire e ele gostava do verbo esperançar. E esse verbo esperançar
ele nos dá essa possibilidade da gente lutar com muito afeto, respeitando as pessoas, mas fazendo com que elas cresçam, com que o limite delas seja cada vez maior. E aí eu espero que se faça muitos quitutes para que eu possa saborear alguns no futuro, conversar muito, ao som de Zilá cantando e conversando com a gente. E esse momento feliz, ele se multiplicar para a eternidade. Uma excelente noite. Ai, axé. Axé, muito axé. Esse finalzinho de emoção não estava no script, você não tinha me passado tudo isso, mas eu fiquei muito feliz por esse nosso encontro, mesmo que virtual. Eu volto a agradecer esse espaço de fala e de escuta. Eu acho que todo conhecimento é necessário multiplicar e respeitar os próximos. E é isso, te espero aqui no Rio de Janeiro, cheia de quitutes, cheia de axé, que essa noite se multiplique de alegria. Você foi a janelinha de alegria do dia de hoje, que eu fiquei muito feliz pela nossa conversa, nosso bate-papo informal, que foi mais uma conversa, né, do que aquela burocracia de uma live. E gratidão, obrigada por tudo, conte comigo, estamos juntos. Estamos juntos, obrigado. Você se incomoda de ficar para a gente encerrar? Não, sem problema nenhum, estou aqui, estou com você. Mas você ia dizendo algo, perdão, eu atrapalhei. Eu ia mandar um beijo para esse povo todo aí que acompanhou a live, que eu vi várias mensagens, só que eu não consegui acompanhar, mas eu estou vendo o povo interagindo. Pois é. Às vezes eu não leio a mensagem porque chega uma pessoa e aí a mensagem sobe. Eu vou tentar ver a mensagem, mas a outra pessoa chegou, aí baixa de novo, sobe e não dá para a gente ler. Mas agradeço a todos e todas que participaram conosco, que mandaram as suas intenções de querer entrar nesse nosso bate-papo, mas hoje de maneira proposital eu só deixei a querida convidada para que ela conversasse com a gente, ficasse bastante à vontade para falar sobre esse assunto tão gostoso que é o acarajé e esse sentido maravilhoso que é ligado à religiosidade e ao candomblé. Boa noite a todos e todas. A gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Boa noite, caríssima. Cheiro imenso no seu coração. Tenha uma boa noite. Um cheiro cheio de axé e carinho. Boa noite, bom descanso a todos. Boa noite, bom descanso. Muito axé. Outros. Até o próximo Conversa Atrevida. Até breve.